Glória a Deus, irmãos. Amém? Quantos estão felizes? Digam glória a Deus aí, amém? Todo mundo prega, todo mundo canta. Na hora que o pastor vai pregar, o microfone falha, ninguém traz o púlpito, ninguém traz água. Pedi meu microfone e falou assim, não carregaram a pilha. Aí o púlpito não tem água, nem água me deram. Glória a Deus. Me ajuda, Vinícius. Glória a Deus, irmãos. Eu acho que eu tenho um defeito, eu não consigo não falar a verdade. Minha esposa diz que é defeito. Para outros dizem que é qualidade. Não sei se é defeito, se é qualidade. Mas eu sou alguém verdadeiro. Amém, irmãos? Glória a Deus. Antes de eu começar a mensagem, nós estamos aqui ministrando sobre o ano da expansão. Amém, queridos? E o Senhor tem resgatado alguns valores que nós temos desde o nosso ministério. Deus, Ele colocou algo no nosso coração de expandir, de abrir igreja, de implantar o reino de Deus, de abrir casas, amém. Irmãos, eu lidero célula há mais de 20 anos, sou apaixonado por célula. Sou apaixonado, se tiver que fechar o prédio, a gente fecha, não tem problema, a gente vai fazer só a igreja nas casas, não tem problema para mim. Eu lidero células, minha casa ficou aberta durante 20 anos, e eu vou começar a liderar uma célula esse ano aqui, de novo, eu e minha esposa, e eu quero dizer para você que você não está convidado. E eu tenho certeza que a partir desta conferência nós vamos experimentar de uma explosão nas células. Quem está comigo aí, amém? Quem está comigo aí, dá um amém aí. Agora olha para essa pessoa que deu um amém e fala assim, então você vai tomar vergonha na tua cara e vai liderar um GC esse ano. Quem está comigo ainda continua comigo aí. Já diminuiu, né? Diminuiu, você viu os amém diminuindo. Amém. Quem está comigo aqui nessa última palavra que eu dei, dá um amém aí. Glória a Deus, eu queria chamar o pastor Rodrigo, a Patrícia e os irmãos de Santo André. Todo mundo que está de Santo André vem aqui na frente. Nós vamos orar e declarar que nós vamos ter uma igreja abençoada, fortalecida. Todo mundo está na cela no GC de Santo André, pode subir, não precisa ter medo não. Glória a Deus. Aleluia, vamos orar para os irmãos, vamos lá. Yala, Josimar, Yala e Josimar, conferência toda, hein? Fiquei orgulhoso de vocês, hein? Casal bonito desse, só gente linda. Tá aqui um terço, né? Um terço, tá aqui, tem mais gente. O Marcos Paulo tá lá para trás, eu vi o Marcos Paulo aí também. O Marcos Paulo tá aqui, a Jaque eu vi. O Marcos Paulo e a Jaque participou da conferência toda, hein? Fiquei até emocionado. Tiagão, Mirela, vi a Mirela ali, ó, chorando, aleluia. Deus está fazendo a obra. Aleluia, aleluia, Camila. Glória a Deus, irmão. Cadê a bandeira de Santo André? Pega aqui, Pedro, a bandeira de Santo André. Aleluias. Nós temos aproximadamente 40 irmãos. 40 irmãos, Rodrigo? Temos uns 40 irmãos, presta atenção aqui, 40 irmãos. Os 40 irmãos, nós temos lá uns 40 irmãos. Então nós... Você não é de Santo André não, abençoado? Ô varão, o varão está perdido? Então desde 2018, 2019 Deus tem estacionado nós na questão de abrir igreja, na questão de falar de crescimento, mas nós tivemos uma direção de Deus no final de 2023, que a partir de 2024 nós vamos apertar o acelerador, amém, queridos? Falar para o seu irmão assim, aperta o cinto que o foguete vai subir. Amém? Nós já vamos iniciar então. Irmão, não tem mais nada que mais poderoso que uma igreja na casa. Quando você abre a tua casa para ter uma célula, um GC, a arca da aliança está na sua casa. Irmão, eu vou dizer algo para você. Eu me converti numa célula. Eu tive célula durante mais de 20 anos na minha casa. Não tinha dinheiro para trocar o sofá, eu reformava. Tem um sofá lá que eu reformei umas 5 vezes. Cada ano era uma cor. Até que minha esposa olhou e falou assim, não aguento mais esse trem, joga fora isso aí. Aquele sofá viu várias pessoas se convertendo.
para as pessoas sendo libertas, mas também vi um monte de criança sujar, derrubar Coca-Cola, suco. E eu aprendi algo que suja mesmo, irmãos. Suja o sofá, mas limpa os corações, amém? Amém? Amém, queridos? E nós vamos ter uma explosão lá em Santo André, em nome de Jesus, através desses irmãos. Só vou te dar só um exemplo. O Tiago e a Mirela. O Tiago é irmão da Camila, a Mirela é cunhada, tia do Estevão e do Bruce. O Tiago, ele é personal trainer, ele tem uma academia. E aí nós fomos multiplicar a célula, o Rodrigo foi multiplicar a célula. E aí não tinha uma casa lá, ele falou, não, vamos fazer na minha academia. Aconteceu a primeira célula na academia dele, faz uns 15 dias, Tiago, mais ou menos. Uns 15 dias na academia. Tinha aqui umas 20 pessoas lá, eu vi a foto. 18 adultos, quantas crianças lá? Mas 12 crianças. Primeira célula já tinha 40 pessoas lá. Tiago é evangelista, ele nem sabe, mas ele é evangelista. Nós vamos consagrar ele como evangelista. O evangelista, o Tiagão, que nem deixou os falou, Tiagão. Ô Tiagão. O Tiagão, irmãos, nós estamos falando da primeira célula, da primeira multiplicação. No meio do ano já vamos ser 4 GCs lá em Santo André. E na próxima conferência de 2025 de carnaval, nós vamos estar inaugurando o prédio lá em Santo André. Quantos estão comigo aqui, amém? Gostaria que você ficasse de pé, nós vamos orar pelo pastor Rodrigo, pela Patrícia, pela sua família, pelos irmãos, e declarar que nós vamos ir pelas casas, irmãos. Há um poder na igreja das casas, amém? A igreja primitiva se reunia de casa em casa, ia se acrescentando, contando com a simpatia de todo o povo, amém? Pega as suas mãos, declare que Deus vai multiplicar, vai dar graça, talento, glória de Deus, em nome de Jesus. Pai, nós oramos e declaramos sobre a vida do pastor Rodrigo e da Patrícia, o óleo do Senhor, Pai, uma unção poderosa. Nós declaramos, Deus, que o coração dele vai arder, Senhor, primeiramente pela glória de Deus. Deus, aquelas casas serão abertas, aquelas pessoas, Deus, entrarão naquelas casas e serão compungidas pelo Espírito Santo, a impressão do Espírito Santo. Deus dará a eles compaixão, misericórdia, Deus, instrução, sabedoria para treinar, discipular, amar, exortar, corrigir, mas abraçar. Pai, no nome de Jesus, uma unção está sendo liberada hoje através desses irmãos. Eu quero declarar no nome de Jesus, Pai, uma graça poderosa do Espírito Santo, uma graça gloriosa na vida do pastor Daniel e da Jennifer, que estarão juntos, na família do pastor Rodrigo, na vida de cada irmão que se dispôs a fazer esta obra, Pai. Nós declaramos, e como igreja nós enviamos esses irmãos, Pai, e eles serão usados com ousadias, com avidez, Deus, e a cidade de Santo André irá dizer: eles chegaram aqui em Santo André. Há um poder no Evangelho, há um poder na igreja, nas casas, há um poder nos enviados do Senhor, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Você pode dar um glória a Deus aí? Vamos tirar uma foto aqui profética aí. Estende a bandeira aí, Thiago, estende a bandeira. Vamos tirar uma foto, junta aí, junta aqui, ó. Junta aqui, consegue levantar aí? Glória a Deus. Vamos tirar uma foto aí, ó. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Obrigado, irmãos. Amo vocês. Glória a Deus. Amém. Irmãos, Deus é bom. Glória a Deus. Eu estava pensando aqui sobre o que ministrar, e nós estamos no final, e nós estamos desde sábado nós fizemos, talvez você não saiba, para nós líderes a conferência começou sábado. Quem que estava no hotel sábado lá? Amém? Nós fizemos
um dia especial para os líderes, porque eu honro você que é líder, eu honro você que é fiel aqui nessa igreja, porque é por causa de você que a obra expande. Irmãos, eu fiquei pensando que como nós podemos finalizar. E você sabe, o mundo ele valoriza muitas coisas. Eu gosto de basquete. Quem gosta de basquete aqui? Você ouviu falar do Dream Team? Eles são poderosos, aqueles homens. Jogam muito, mas aquilo não é nada para o Dream Team de Jesus. Jesus, Ele está convocando e separando os seus para entrar no time dele. Jesus, Ele pregou sobre uma multidão. Jesus, Ele pregava, atraía multidões, fazia milagres, multiplicava pães, curava, fazia aleijado andar, cego enxergar, morto ressuscitar, para a multidão ser atraída. E diante da multidão, Jesus separava os seus para entrar no time dele. Eu não estou falando de salvação, amém? Todos aqui são salvos, amém? Isso aí é o primeiro nível. Primeiro nível. Mas existe um nível muito mais profundo. E essa noite eu quero finalizar falando sobre os 5 sims que mudarão a nossa história. Lá em Lucas capítulo 5, abra a tua Bíblia, Lucas capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 ao verso 11, revista a versão atualizada. A palavra de Deus diz assim: aconteceu que, a gente vai ficando velho, o óculos é para longe, mas quando fica para perto estraga, então você tem que ficar tirando, colocando, é uma luta. Aconteceu que, apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão. Quem que era Simão, irmãos? Quem que era Simão? Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostou-lhe-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-me de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando-se tudo, o seguiram. Irmãos, eu quero lhe fazer um convite, que nós saiamos daqui e nós vamos ser transladados lá para o lago de Genezaré. Nós estamos lá agora no lago de Genezaré. Pedro está pescando, irmãos, junto com seus sócios. Pedro era um empresário da pescaria. Pedro não era duro como as pessoas dizem. Se ele era sócio, ele tinha um negócio, sim ou não, irmãos? E ele está pescando. Jesus aparece, irmãos, ali para eles. E é interessante que a Bíblia retrata a vida de Jesus até os 12 anos.
Depois dos 12 a 30 anos, a Bíblia não fala explicitamente de Jesus. E Jesus, quando volta a aparecer, Jesus tem duas ênfases. Quais são as ênfases? Primeiro, o revestimento do Espírito. Fala para o seu irmão, o revestimento do Espírito. E quando Jesus aparece, ele está preocupado em se revestir do Espírito. Mas em segundo lugar, todo o trabalho de Jesus, toda a ênfase, todo o dia a dia, tudo que ele fazia, estava focado em formar uma equipe. Estava focado em angariar trabalhadores para a obra dele. Todo o trabalho de Jesus, irmãos, os 3 anos que ele ficou, muitos acham que ele só veio para curar. Não, irmãos, curar era paralelo, não era o principal. Fazer milagres não era o principal. Tudo isso era para atrair a multidão, e dentre essas multidões, ele formar a equipe dele. Formar a equipe dele. Então Jesus aparece na frente do lago. Irmãos, eu já estive lá em Israel, lá no lago de Genezaré. Almocei num restaurante em frente do lago de Genezaré. É uma região vulcânica. Quando fala a Bíblia, fala lago, alguns falam praia, mar. Não é a praia que você vê aqui em São Paulo. Ele é rodeado de rochas, porque é um terreno que tem uma formação vulcânica. Ao fundo está a cidade de Cafarnaum. Jesus então chega no contexto aonde Pedro, irmãos, está irritado. Pedro está cansado. Pedro tinha trabalhado a noite toda e não tinha pescado nada. Quem já se sentiu assim? Estava duro, talvez ele estava angustiado porque os boletos iam vencer. Talvez, não sei se você sabe, Pedro ia ter que voltar para casa e a mulher ia falar: "E amor, como foi? Pescou muito?" E ele ia falar: "Não, a pescaria foi uma porcaria essa noite." Pedro, irmãos, não tinha pegado nada. Então Jesus chega nessa ocasião. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus está pegando e a multidão vai empurrando Jesus para a água. Acompanhe comigo. No verso 1, aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra, estava ele junto ao lago de Genezaré. Jesus está sendo comprimido, que a multidão está chegando. Mas sabe o que é interessante? Jesus está ali pregando para a multidão, fazendo milagres, pregando o evangelho do reino, e Pedro lá, ancorando o barco, enrolando a rede, frustrado. Eu fico pensando Jesus pregando para a multidão, de rabo de olho aqui, olhando Pedro. Fala assim: "Filho, eu te pego, calma aí, eu vim aqui por causa de você." Jesus não estava por causa da multidão, Jesus estava por causa de Pedro. Jesus está ali, pensa Pedro, Jesus pregando para a multidão, e Pedro, nós estamos lá em Genezaré, amém? Estamos lá em frente do lago, e a multidão apertando, e Pedro frustrado: "O que eu vou falar para minha esposa?" A pescaria hoje a pescaria era a maneira como eles ganhavam a vida. A pescaria era o jeito que eles ganhavam a vida. Eles tinham embarcações, eles eram sócios. E aí, irmãos, a multidão aperta Jesus, mas na verdade Jesus está ali para começar a formar o time dele. Jesus está ali, irmãos, porque Pedro vai ser o primeiro a ser chamado para a equipe de Jesus. Irmão, vou dizer algo para você: tudo nessa terra passará. Você pode ter um bom diploma, glória a Deus pelo seu diploma. Você pode ter uma boa profissão, glória a Deus pela tua posição. Você pode ter carro importado, glória a Deus pelo teu carro, me convida para dar uma passeada nele. Você pode ter capacidade de fazer uma boa viagem, glória a Deus por isso. Mas eu quero dizer para você, tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar, queridão. Pedro, irmãos, ele está numa angústia. E a Bíblia diz que Jesus, ele sobe no barco.
Jesus nem pede licença, acompanhe comigo, a Bíblia fala assim, e Jesus a multidão apertava Jesus, e no verso 2 a Bíblia diz, viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, levavam as redes. Entretanto, em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava. Jesus falou assim, afasta um pouco aqui, e Jesus entrou no barco de Pedro. Acho que Pedro ficou olhando, falei, quem é esse sujeito aí? Quem é esse cara que está entrando no barco? Jesus entra no barco de Pedro, irmãos. Jesus já entrou no seu barco já, irmãos? Você nem esperava, Jesus entrou no seu barco. E Jesus sobe no barco de Pedro, irmãos, e pede para ele empurrar. Não sei se você já andou de barco, de jet ski, de lança. Você sabe que o trabalho que é para tirar uma embarcação da água? É um trabalho, irmãos. É pesado. Tinha rocha, ele tinha que empurrar. E Jesus fala assim, entra um pouco na água. Acho que Pedro olhou, rapaz, eu estou aqui numa angústia, deu um trabalho danado, agora esse cara entra aqui no barco e quer que empurra para a água, porque Jesus queria que afastasse um pouco para a multidão poder ouvi-lo. Mas na verdade, irmãos, Jesus estava preparando para selecionar os primeiros discípulos. Irmãos, eu fico pensando, que privilégio Jesus escolher Pedro. Que privilégio, irmãos, Jesus escolher para fazer parte do time dele. Que privilégio, talvez você trabalha fora, você tem uma equipe, você trabalha numa multinacional, já é um privilégio você fazer parte de uma grande corporação, sim ou não? Meu pai é funcionário público federal, eu fico vendo ele falar do serviço dele, ele fala assim, eu me lembro das minhas infâncias, meu pai dava carteirada, ele mostrava, fazia questão, orgulho da profissão. Agora eu fico pensando, imagine o orgulho, imagine, irmãos, a satisfação, mas na verdade o que Jesus estava fazendo, irmãos, era testando Pedro, para ver se Pedro respondia e seria habilitado para entrar na equipe. Irmãos, a salvação é pela graça, amém, queridos? Mas para ser discípulo, precisa dar resposta. A salvação não lhe custa nada, só você crer e confessar e arrepender que você está salvo. Mas aqui não é sobre salvação. Jesus salvava a multidão, Jesus curava a multidão. O que eu vim dizer para você é que existe um nível a mais para entrar no time de Jesus, para entrar no Dream Team de Jesus. Falar assim, agora eu faço parte do time, eu faço parte da equipe dos pregadores do Evangelho, daqueles que pregam o Evangelho do Reino, daqueles que apacentam, que amam, que discipulam, que vão cumprir a grande comissão. Então Jesus, na verdade, ele está testando Pedro, e Jesus, ele faz algumas perguntas para Pedro, e eu quero falar para você hoje os 5 sims que colocaram Pedro como pai da igreja depois que Jesus foi crucificado. Por que que Pedro, irmãos, ele foi tão honrado por Jesus que até a igreja católica honra Pedro? Sim ou não, irmãos? A igreja católica valoriza Pedro mais do que nós, mais do que nós. Sabe por quê? Porque foi ele que respondeu, foi ele. E eu quero falar dos sims, amém? Mas antes de falar dos sims, eu quero perguntar para você, se você estivesse lá, você diria sim? Você está lá em Genezaré, você está lá frustrado, não pescou nada, decepcionado, cansado, uma noite frustrada, os negócios indo mal, e o primeiro sim, irmãos, que Pedro teve que dar, irmãos, está lá no verso 3, acompanhe comigo. Primeiro sim, a Bíblia diz assim: entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava o barco às multidões.
Jesus entra no barco e fala para Pedro: Pedro, empurra o barco. Agora você vai empurrar o barco. Eu fico pensando, irmão, você precisa pensar o que Pedro estava pensando. Cara, eu estou mal, esse camarada vem mandar eu empurrar o barco. Eu estou aqui frustrado, decepcionado, tive uma noite horrorosa, e esse cara mandou eu empurrar o barco. Deixa eu te falar, o primeiro sim que Pedro teve é a disposição para o trabalho. Irmãos, nós não tocaremos uma geração, nós não entraremos para o time de elite, para os snipers de Jesus, se nós não temos disposição para o trabalho. Irmãos, você sabe que Jesus, Ele não corou para ter igreja cheia, porque aonde Jesus passava, a multidão estava. Jesus nunca falou assim: Senhor, me envie ovelhas para a igreja. Jesus orou por quê, irmãos? Por que Jesus orou? Jesus orou por trabalhadores, irmãos. O clamor de Jesus deve ser o nosso clamor, por trabalhadores. Irmãos, o primeiro sim que Jesus estava testando Pedro, era: Pedro, eu quero ver se esse cara tem disposição do trabalho. Vem aqui, empurra o barco. Vem aqui trabalhar, irmãos. Irmãos, é dos muitos trabalhos que Jesus nos seleciona. É dos muitos trabalhos que Jesus vai nos chamando, irmãos. É dos muitos trabalhos que Jesus vai nos aperfeiçoando. Eu me converti no início de 2001, irmãos. A primeira coisa, quando eu me converti, eu cheguei para o pastor: pastor, o que eu posso fazer? O pastor falou assim: a gente lava a cadeira todo sábado. Quem é dessa época que lavava a cadeira aos sábados? Eu falei: se eu quero lavar a cadeira, eu quero fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa para Deus. Trabalho. E quando eu estava lá lavando cadeira, o pastor me viu e falou assim: você dá jeito para liderar jovem. Tinha 10 perturbados de jovem na igreja, filho de crente. Tinha 10, os piores. E na minha época não tinha telefone, não tinha smartphone, não tinha Instagram, nem Orkut tinha na época. Você é tão velho que eu sou. Nem tinha worship, não tinha worship. Só qual era a vibe? A vibe era os Black, o Soul, o Templo Soul, o Robson Nascimento. Quem é dessa época aí? Não sei se tem gente velha aqui. E eu falei: mas eu preciso divulgar isso, o que eu preciso fazer? Sabe o que eu fazia? Comprava aqueles lambe-lambe de poste, passava nos postes, fazia outdoor. Mas fazia outdoor. Você lembra disso, Anderson? Antes eu acho que é os veteranos da época. Fazia outdoor, trabalhando, irmãos. O pastor falou assim: então você vai para o seminário agora. Com 1 ano de convertido, eu fui fazer um seminário batista. 1 ano de convertido. E eu estava lá no meio, eu falei: meu Deus, eu não sabia se Gênesis era Novo ou Velho Testamento. Aí alguém me deu uma Bíblia Thompson, que tinha aquelas ranhuras, para achar as passagens. Irmãos, e fomos trabalhar. Minha vida pessoal, como estava? Uma droga. Meu casamento, eu estava vindo de uma separação, me converti nesse estado. Mas sabe o que eu aprendi? Que quando você ajuda a construir a igreja, Deus constrói a tua vida, irmãos. Quando você constrói a casa de Deus, Deus constrói a tua casa, irmãos. Muitas vezes eu estava ajudando pessoas na célula, nos grupos, aconselhando pessoas a fazerem uma coisa que eu mesmo, dilema, eu estava vivendo. Quem já passou por isso aqui? Fui liderar a primeira célula. 2002, não tinha ninguém na célula, nem minha esposa ia na célula, mas ia um adolescente chamado Felipe. Ele tinha 12 anos. Ele tocava o interfone e falava assim: pastor, pastor, não era pastor não, era Alessandro, vai ter célula? Eu falei: vai. E os irmãos me rejeitavam na célula, ninguém ia na célula, mas o Felipe ia na célula.
E ele falava assim: vai ter célula? Só está eu e você. Eu falei: vai ter célula. Nós colocávamos o louvor, nós começávamos a cantar. Nós começávamos a cantar. Sabe onde o Felipe está hoje? É missionário na Jordânia. Felipe é missionário na Jordânia. E eu me lembro que ele era o único que vinha para a célula. Sabe por quê, irmãos? O primeiro sim que Jesus fala para Pedro: Pedro, empurre o barco. Irmãos, se nós queremos entrar no time de Jesus, fazer parte da equipe de Jesus, nós precisamos ter disposição para o trabalho. Amém, irmãos? Falar para o seu irmão assim: está na hora de você levantar da bundinha da cadeira e trabalhar, filha. Trabalhar. Pastor, não tenho tempo. Você tem tempo sim. Vai ser um profeta no seu trabalho, vai ser um profeta na sua escola, vai ser um profeta na sua família. Não estou falando para você largar nada, eu estou falando para você ser um representante do reino aonde Deus te enviar, querido. Trabalho, irmãos. Eu fico pensando, se Pedro fala para Jesus: Jesus, não vou empurrar o barco não, minha noite foi uma porcaria. Jesus está procurando Pedro e quer testar Pedro para o trabalho, irmãos. Segundo sim, irmãos. Segundo sim que Pedro teve que dar, que nós precisamos dar, está lá no verso 4. Jesus então manda Pedro empurrar o barco. Mas no verso 4, a Bíblia diz assim: quando acabou de falar, disse a Simão: faz-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Irmãos, Pedro era pescador. Eu acho que Pedro olha para Jesus e fala assim: quem é esse cara aí, mano? Eu sou pescador. Eu sei que nesse lago aqui não tem nada, eu estou aqui a noite toda. E esse cara manda eu jogar a rede de novo. Quem que é esse cara? Aí Pedro, irmãos, ele fala assim, ó: respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos, mas sob a tua palavra lançai as redes. Irmãos, Pedro foi contrariado. Pedro falou assim: Jesus, ô mestre, eu sou pescador, eu que entendo disso, eu que sou especialista na área. Mas Jesus, na verdade, não era sobre peixe, era sobre a disposição de Pedro em obedecer. O terceiro sim que Pedro teve que dar é a disposição para obedecer. Pedro, mesmo contrariado, ele disse: mestre, a noite toda eu estive aqui e não pesquei nada, mas sob a tua palavra eu vou lançar a rede. Pedro não estava sentindo vontade, Pedro não tinha, os ventos não estavam soprando a favor, Pedro estava cansado, mas Pedro obedeceu. Irmãos, quer entrar para o time de Jesus? Quantos querem entrar para o time de Jesus aqui, irmão? Você precisa ter disposição para obedecer. Você tem disposição para obedecer, irmãos? Às vezes as circunstâncias naturais sopram contra. Irmãos, tem muita gente que tem dom, que tem talento na igreja, que tem posse, que é líder, lidera lá fora, tem empresa, lidera na casa de Deus, lidera equipe, tem negócio, prosperidade, tem dons, talentos, articulação, mas quando chega na casa de Deus, não usa nada, não usa nada em favor do reino. Tem irmãos que eu desafio a liderar, eles falam assim: pastor, não tenho tempo de liderar, não tenho tempo de abrir um GC, não tenho tempo de abrir minha casa.
Meu computador deu pau essa semana, irmão, não deu tempo de arrumar, estou fazendo esboço a papel. Fazia anos que eu não fazia esboço a papel. Irmãos, você lidera, você tem equipe, você tem empresa, você levanta a gente, você vende, você administra, você faz gestão, você faz tudo, mas chega na casa de Deus, não tem disposição para obedecer. Não tem disposição. Não tem disposição. Quando nós falamos de expansão, irmãos, nós só teremos expansão se nós tivermos pessoas com disposição para obedecer. Senhor, eis-me aqui. Não estou entendendo. Não pesquei nada. Nem acho que você vai pescar. Nem acho que você vai usar minha vida para pescar alguma coisa. Mas eu quero dizer para você, se você está falando, eu vou obedecer. Sabe quem experimenta dos milagres? É só quem fala: Senhor, eis-me aqui. Sabe quem tem história para contar? Quem levanta as mãos e fala: eis-me aqui. Pessoas que nunca respondem, nunca vão ter histórias, irmãos, de transformações, de provocações, de mudança de pessoas, irmãos. Pedro, ele não questiona Jesus, ele apenas obedece, irmãos. Irmãos, nós precisamos de uma geração de cristãos que obedecem à voz de Jesus. Se Jesus está pedindo para você fazer, faça. Ah, mas eu não estou vendo o final. Você não precisa ver o final. Eu não estou vendo o peixe. Jesus só está mandando você mandar a rede. Outro dia eu estava conversando com o Rodrigo, ele falou assim: pastor, estou lá no desafio de abrir a igreja de Santo André, mas não consigo ver nada. Não precisa ver, só joga a rede. Só pesca quem joga a rede. Só vai ter o milagre da pescaria quem sai para pescar. Quem ficar em casa não vai ver os peixes brotarem do lago, irmãos. Pedro obedece. O segundo sim. Eu fico pensando que a maioria já era reprovado no segundo. O segundo sim, muitas pessoas já eram reprovadas, irmãos. O terceiro sim, que Pedro deve dar para Jesus, irmãos, é no verso 6 a 8. A Bíblia diz que ele joga a rede, o barco quase vira. E no verso 6 a Bíblia diz assim, Lucas capítulo 5, verso 6: e isto fazendo, Pedro então joga a rede, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. Irmãos, talvez esse dia seria o dia mais glorioso de Pedro. Ele pescou tanto, irmãos, que os colegas tiveram que vir ajudá-lo. E no verso, da parte B do verso 7 diz assim: e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pescador. Irmãos, terceiro sim que Pedro tem que dar, que deve dar, que nós devemos dar, é: quem vai receber a glória? Pedro sabia que a pescaria não tinha nada a ver, com ele. Eu fico pensando Pedro ancorando de novo no lago. Pedro era um sujeito conhecido da época, da região. Pedro está frustrado, não pescou nada. Seus amigos viram que ele não pescou nada. Ele volta para o lago, e ele volta. A Bíblia diz, irmãos, que o barco quase virou, quase foi a pique, de quantidade de peixe. Mas Pedro chega
na orla, ele se ajoelha aos pés do Senhor, porque ele sabia que não era sobre ele a pescaria, a glória era sobre Jesus. Ele estava dizendo para as pessoas: olha, isso aqui não tem nada a ver comigo, não é a minha artimanha, não é a minha experiência, não é a minha técnica. Eu pesquei peixe por causa desse aí, por causa de Jesus de Nazaré. É Ele que usa a minha vida. Irmãos, eu quero dizer algo para você: abre a tua boca, abre a tua casa, uma multidão de peixes irá chegar, e você vai falar para o mundo: é sobre Jesus, não é sobre mim. Sabe por que muitas vezes você não entra no desafio? Porque você acha que é sobre você. Não é sobre você, não é sobre mim, não é sobre você, pastor Alex. O terceiro teste que Jesus faz para Pedro, que ele precisa dar sim: para quem que vai ser a glória? Para quem que é a glória? E Pedro se ajoelha diante de Jesus, fala: mestre, a glória é sua, a glória é sua, a glória é sua. Deus nos usa, não é por nós, é apesar de nós, irmãos. Muitas pessoas esperam ser perfeitos, muitas pessoas esperam ser articulados, dar tempo. Irmãos, Deus não usa as pessoas perfeitas, senão Jesus não tinha ido buscar Pedro. Deus usa aqueles que respondem sim. Se eu estivesse lá na beira do lago, quantos estão na beira do lago comigo aqui? Nós estamos no terceiro sim. Você seria reprovado, entrado no time? Pedro só não ia entrar no time, Pedro ia ser o capitão do time. Pedro era o capitão. O bracelete estava com quem, Daniel? Com Pedro. Irmãos, no dia 23 de outubro de 2010, nós iniciamos a Vinho Novo. Para o pastor, você não está nem água, pastor. Cadê a água, irmão? O José Carlos tinha 4 garrafas aqui em cima. Aqui. Pastor local é prova. É prova, pastor local é prova. É prova. Domingo, Dênio Júnior pregou aqui, a igreja estava lotada. Tinha as 1.500 pessoas aqui domingo de manhã. Dênio Júnior é o príncipe dos pregadores modernos aí. Aí eu falei: bom, vou pregar à noite, vai ter umas 500 pelo menos. Cheguei aqui, para minha filha, para o meu filho e para minha esposa vir para o culto, eu tive que brigar com eles. Fizemos uma célula, quase eu fiz um círculo aqui. Falei: irmão, vamos fazer edificação da mensagem de manhã. Aí alguém me encontrou aí no corredor e falou assim: pastor local é prova. É prova. Mas quando Jesus desce, ele fala ao anjo da igreja. Amém? Amém? Quem vai receber a glória? Obrigado. Obrigado, pastor Rodrigo. Obrigado. Quem vai receber? Planta, para ver se alguém passa lá e dá um gole de água para você. Tá quente a água, hein? Tenho certeza que o pastor José Carlos estava fria. Eu tenho certeza que estava gelado, pastor. Essa água aqui passou no purgatório. Irmãos, no dia 23 de outubro de 2010, nós iniciamos a Vinho Novo. Sabe o que as pessoas diziam? Esse menininho vai com um monte de adolescentes, não vai dar em lugar nenhum. Sabe o que eles disseram? A pastora Camila me lembrou aqui: não dou um ano. Disseram isso. Não dou um ano. Esse monte de abestado. Sabe por quê, irmãos? Porque as pessoas valorizam a aparência.
As pessoas valorizam a aparência, mas Deus, Ele é especialista para confundir os sábios. Deus é especialista para confundir os sábios, irmãos. Nós começamos agora o projeto dos legendários. E alguém me disse aqui, falou: você é maluco fazer isso? Você é maluco? Para fazer isso, irmãos, 200 mil o evento gasta. 200 mil, se economizar. Aí eu estava lá orando, o PH me ligou e falou: pastor, passaram 50 dias, tem 20 inscrições, e para o evento se pagar tinha que passar de 100. O Rodrigo olhou para mim e falou assim: você é louco, mano. A minha esposa falou assim: você trai tribulação, né? Você está traindo tribulação para a tua vida. E o PH falou assim: pastor, nós precisamos fazer alguma estratégia, nós precisamos fazer alguma coisa para vir visitantes, para vir inscrições. E nós estávamos orando 135 dias, orando 6 horas da manhã. Porque assim, quando você não tem jeito, desespero, você tem que orar, fazer o quê? Sim ou não? Por isso que eu falo, irmão, você é crente, você tem que entrar numa confusão para orar. Crente que não entra em confusão não ora. Pode perguntar para o seu irmão. Quem tem muita vida muito acertada não ora. Irmão, eu estou achando que o Alex precisa entrar numa confusão. O Alex está lá em Perus, pastor José Carlos. Pastor, ele está lá em Perus. Está lá onde o vento faz a curva. Eu fui lá e falei: Alex, você tem que mudar desse lugar aqui. Você é pastor de uma igreja de avenida, uma igreja grande, tem que sair daqui. Alguém tem que te ver aqui. Já que Samuel não vem aqui na casa de Jessé, você tem que aparecer aqui. Aí ele falou assim, fez as contas. Vai ficar caro para mudar. Mas sabe o que eu sei? Sabe que na verdade, que eu tenho aprendido, homem de Deus tem que ter um motivo para orar. Se você acorda de manhã e não tem um motivo para orar, você vai fazer que nem Davi, vai para a sacada ver Betseba. Pegou aí, varão, fala para o seu marido, vai liderar a cela, que você tem que ter algum motivo para orar. Pegou aí, varão. Quando o Cláudio estiver muito folgado, Clarice, arruma umas confusão para ele na igreja, para ele poder orar. Aí quando as mulheres não arrumam confusão, eu arrumo confusão para os maridos. Aí, negão, arruma umas confusão para orar. Tô achando que você está precisando orar, negão. Irmãos, e aí começamos a igreja. Houve uma explosão. Com os menininhos, que nem ia durar um ano, e aqui estamos. Amém? E eu quero dizer que o melhor de Deus ainda está por vir, no nome de Jesus, amém? Quantos estão, dá um glória a Deus aí, irmãos? O terceiro sim que Pedro teve que falar, que Jesus percebeu, para quem vai ser a glória? Para quem que vai ser a glória? Quarto sim, irmãos, que Pedro tem que fazer, que Pedro tem que dar, é que nós precisamos dar para entrar no time de Jesus. Quantos querem entrar no time de Jesus aqui, amém, irmão? Outro dia eu estava num parque, era uma confraternização, pastor Daniela, tinha um monte de empresário, engenheiro, médico, não sei nem por que nós fomos parar lá naquele dia lá, eu nem sei que carga d'água. E aí todo mundo falando, você faz o que? Eu sou empresário. Você faz o que? Eu sou médico. Você faz o que? Eu falei, eu sou pastor. Aí eles falaram, você é pastor e mais o que? Aí eu falei para ele, você é médico e mais o que? Aí o outro, eu falei, você é engenheiro e mais o que? Presta atenção, para o mundo, ser pastor não significa porcaria nenhuma, mas para Deus é algo glorioso, irmão. É algo supremo, é algo divino. O que nós estamos fazendo, o céu está aplaudindo, irmão. O mundo está aplaudindo, os carros alegóricos, os trio elétricos, mas Deus está aplaudindo a sua igreja, irmãos. Eu vim aqui desafiar você para entrar para o time, para entrar para o batalhão. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz para Tiago, o bom soldado de Cristo não se embaraça com as coisas desta vida, pelo contrário, ele vive para satisfazer aquele que o arregimentou, irmãos. Paulo fala para Timóteo,
Nós somos soldados de Cristo. Nós somos aqueles que fomos separados, arregimentados. Nós fazemos parte do esquadrão de elite, dos snipers do reino. Eu gosto de filme de guerra. Quem gosta de filme de guerra aqui? Eu adoro filme de guerra. Eu gosto daquele filme Resgate do Soldado Ryan, daquele cara que ficava com a sniper na torre. Ele chegava assim: Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pau! Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tal! Eu fico pensando, às vezes eu ando na rua, um sujeito vem, eu falo, saco a sniper. Fui fazer aquele adesivo ali na casa de um amigo, ele tem uma empresa de sublimação. Eu falei, ô hein, faz pra mim. O pastor, vem aqui buscar, estou precisando conversar. Que dia que foi? Quarta-feira, cheguei lá. Falei, pastor, você que veio, pensei que você ia mandar alguém. Eu falei, não, vim, você não queria conversar comigo, estou aqui. Ele falou assim, entrei na casa dele, um condomínio maravilhoso. Entrei na casa dele. Falei, está tudo bem, irmão? Ele falou, pastor, não está bem não. Empresário, condomínio lindo, 2 carros importados na garagem, empresa com 50 funcionários. Ele, estou precisando dar um OP. Falei, como que é OP? Falei, como que é o seu OP? Ele mostrou uns livros, só autoajuda. Comprei os livros aqui para dar um OP. Eu falei, é mesmo, está precisando dar um OP? Comprou que curso? Comprou um monte de curso de autoajuda. Falei, não sei não estou legal. Aí eu falei para ele assim, como está a fé, filho? Ele olhou para mim assim, com os olhos cheios de lágrimas. Ele falou, pastor, não está legal. Não está legal com a minha esposa. Não está legal na empresa. Eu falei, então não vim aqui pegar arte, eu vim aqui falar daquele que pode libertar você e restaurar a tua vida. Saquei da sniper, engatilhei, pau, pau, pau. Falei, abre seu celular, nós vamos para um lugar que vai restaurar a tua vida. Ele falou, aonde? Nós vamos subir a montanha. Ah, faz inscrição, Deus vai restaurar a tua vida, vai te dar um novo sentido. Já saí com a inscrição. Fico vendo, tem irmão que fica a vida toda na igreja, não consegue ganhar um para Jesus. Consegue ganhar ninguém para Jesus, não ganha ninguém para a cela, não leva ninguém para o encontro. Irmãos, Pedro, Jesus chama Pedro, irmãos, e ele desafia Pedro por quarto sim. Sabe qual que é o quarto sim? No verso 9, a Bíblia diz assim, pois à vista da pesca que fizeram, admiraram-se, apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante será pescador de homens. O quarto sim que Pedro desafia, que Jesus desafia Pedro, Jesus desafia Pedro a olhar algo maior. Algo maior. Jesus desafia Pedro. Irmãos, Pedro chega, irmãos. Cadê? Vem aqui uns 10 jovens. Vem aqui uns 10 jovens aqui. Chega aqui, fazer uma ilustração aqui. Vem, corre. Vem aqui, Levi. Vem aqui, filho. Vem uns 10 jovens aqui. Chega aqui. Pedro, Tiago, João. Vai. Vem, Maria, vem também. Nem sei se Maria estava na pegada, mas vem também. Fica aqui. Irmãos, o pescador pescava o peixe para quê? Você acha que Pedro pescava o peixe para comer? Não. Faz uma rodinha aí. Vocês não são os discípulos não, vocês são o povo que estava na praia. Pedro ancora com o barco. Irmãos, presta atenção que eu vou te falar. Quem já foi para a praia que os pescadores chegam com o peixe e fica vendendo peixe na praia? Quem já viu isso? Pedro estava pescando, Pedro estava vendendo. Então Pedro ancora e o povo vem fazer o que, irmãos? Comprar peixe, sim ou não? Peixe assim maravilhado, mano, vendendo peixe. Vem comprar peixe, eu estou vendendo peixe. Pedro está vendendo. Pedro pensando assim, vou chegar em casa, imagine minha esposa vai ficar orgulhosa de mim. Pedro pescando, vendendo os peixes. Aí Jesus chega e fala, Pedro, não te farei pescador de peixe, você será pescador de homens. Cadê Jesus? Vem aqui, Daniel. Você não parece com Jesus, sim, fisicamente, mas vem.
Aí Daniel é Jesus, certo? Pedro aqui, maior sucesso, vendendo os peixes, porque ele pescou para quê, irmãos? O barco estava cheio para quê? Ele comercializava peixe. E aí Jesus chega, fala para mim, você é Jesus, que você não é pescador de peixe, você é pescador de homens. Você é pescador de homens. E aí Jesus vira as costas e vai embora, vai andando no corredor devagarzinho. E Pedro, tipo assim, Pedro, vai no corredor aqui, no corredor. E aí Pedro pescando, mas aí entrou um negócio na cabeça de Pedro pescando, olhando. Ele não sabia se ele vendia, não sabia se ele ia atrás de Jesus. Ele não sabia se ele vendia, ele não sabia se ia atrás de Jesus. Você consegue enxergar a Bíblia? Você consegue entender? Porque Jesus falou, Jesus tinha essa sacada, falava e deixava o cara pensar. E Pedro, Jesus fez Pedro, despertou em Pedro que Deus tinha algo maior para Pedro, mais sublime para Pedro, mais elevado para Pedro. Talvez você está achando que sua provisão é algo mais elevado, talvez você está achando que o seu negócio é algo mais elevado. Eu quero dizer para você, não tem nada mais elevado de que entrar no time de Jesus, irmãos. E Pedro ficou olhando, Jesus foi perdendo de vista, Jesus foi indo embora. Pedro, eu falei, caramba, e agora o que eu faço? Pedro não sabia se vendia o peixe, Mateus, ou se ia atrás de Jesus. O que você fazia se estivesse lá? Obrigado, irmãos. Compraram o peixe, pode comer agora. Irmãos, Pedro estava vendendo os peixes. Talvez tenha sido o dia de mais sucesso, bateu todas as metas de venda. Talvez Pedro poderia chegar em casa com o bolso cheio, mas Jesus amplia a visão de Pedro. É isso que Jesus faz conosco, irmãos. Sábado agora nós tivemos a reunião no hotel, e depois nós fomos comer um açaí, eu, o Rodrigo, o Alex, a pastora Roberta, e nós estávamos lembrando das dificuldades da vida do passado. Nós estávamos lembrando de onde Deus nos tirou. Nós estávamos lembrando do Pedro, que o Pedro vivia numa dureza desgraçada. O Pedro vivia numa dureza tão desgraçada que um dia ele falou assim: ô Júlio, vamos fazer uma sociedade no Nescau? Deixa eu te explicar, você nem entendeu, que é tão dureza, você não entendeu. Ele queria comprar um Nescau para levar para casa, para dar o leite para a filha dele, só que ele não tinha o dinheiro para comprar uma lata de Nescau. E ele chegou para o Júlio: vamos fazer sociedade numa lata de Nescau. Eu já fiz sociedade de muitas coisas, mas numa lata de Nescau eu nunca pensei que alguém tinha feito. Aí o Júlio falou assim: eu nem tenho filho. O Júlio era solteiro, né? Namorava com a Camila. Mas eu, Pedro, vamos fazer o que com uma lata de Nescau? Nós estávamos lembrando disso. O Rodrigo falou assim: caramba, era difícil as coisas. Eu falei: difícil não, difícil está hoje, era muito difícil. Quando eu conheci o Pedrinho, ele trabalhava no supermercado, ele era cortador de mortadela. Ele era o Pedrinho, cortador de mortadela. Mas Jesus chamou ele para entrar no time. Agora ele é Pedro, pastor de uma mega igreja lá no Parque São Rafael, em nome de Jesus. Ele é Pedro. Ele é Pedro. É isso que Jesus faz. Irmãos, Jesus tira você do anonimato, tira você da mediocridade, tira você, irmãos, da ignorância, entra dentro de você, renova a tua mente e você ensina para doutores. Estou lá, pastor José Carlos, no top, você vai lá, só doutor. Eu, o Rodrigo chega, só médico, empresário. Tiago é minha testemunha, só cara da bufunfa. A gente chega, eles podem ser médicos lá na UPA, eles podem ser médicos sabe aonde? Lá no hospital. Aqui eu sou médico, aqui nós somos. E aí eles rodeiam nós, pastor José Carlos, que a gente começa a contar nossas histórias. Os médicos amam a gente.
Eles piram. Sabe por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque o que você tem, faculdade não pode dar. O que você tem, dinheiro não pode dar. O que você carrega, a mente racional não pode dar. O que você tem, irmãos, pode mudar o curso da vida dos outros. O que Jesus faz, Ele nos chama para algo maior. Eu moro aqui na região a vida toda. Quando me converti, meus amigos falavam assim: tem amigo de 30 anos, ímpio, nossa vida mudou de destino, mas tenho eles ainda como amigo. E um dia eles fizeram a festa da turma. Eu fui de propósito. Chamei a Roberta e falei: vamos nessa festa aí. Cheguei lá, só cachaça, samba, só pinga. Mas estava lá, foi uma alegria rever os amigos, amém? De 30 anos, teve gente que eu estudei no colégio, e abracei, tá. E é legal que aí eles fizeram um grupo, a turma não sei das quantas, me colocaram no grupo. Aí um lá falou assim: ó, o pastor está no grupo, hein? Sem pôr porcaria no grupo. Mas você sabe, né? O ímpio, o que está no coração, uma hora brota, não tem jeito. E aí um colocou uma pornografia lá, aí o outro falou: eu já não falei que o pastor está no grupo? Aí eu falei: irmãos, na boa, cara, legal pra caramba, vocês vão arrumar um problema pra mim, mano. Se eu ficar nesse grupo aqui, minha mulher pegar meu celular, cara, vai arrumar uma treta em casa. Eu não estou a fim de arrumar briga, eu quero é paz. Com ela eu quero é paz. Arrumo briga com o mundo, mas com ela é paz. E aí saí. Aí quando eu saí, um dos caras me chamou no pessoal. Ele falou assim: cara, gostaria de seguir os caminhos que você está seguindo. Eu vejo o que Deus fez na sua vida. Eu vejo onde vocês estão. Você nem sabe, mas eu vejo você pregando na internet. Sabe o que eu gostaria mesmo? É de ter seguido o rumo que você seguiu. Meu casamento acabou, larguei da minha mulher, nem ser liberto da droga eu consegui ainda. Irmãos, Deus te tira do monturo e te leva para construir algo maior. Algo maior, irmãos, algo maior. E por último sim, cadê Daniel? Vai devagarzinho. Jesus está aqui vendendo, lembra? Pedro está vendendo aqui, quer dizer, Pedro está vendendo os peixes, e Pedro está no dilema. E aí Pedro fala: o quê? Pedro faz, ele falou: quer saber do negócio? Ele olha para Tiago, ele olha para os outros sócios dele e fala assim: quer saber do negócio? Eu vou atrás de Jesus. Fica aí, ó, pode ficar tudo com vocês. Eu vou atrás de Jesus, eu vou atrás. Ele larga tudo e vai atrás de Jesus. Irmãos, o quinto sim. Jesus não falou para Pedro largar tudo. Essa é uma decisão única, exclusivamente de Pedro. Jesus larga tudo. O último sim é a renúncia, irmãos. Pedro teve uma vida tão relevante, irmãos, que a Igreja Católica exalta Pedro. Se a Igreja Católica exalta Pedro, imagine os céus, quando Pedro chegou nos céus. Imagine os céus que vão dizer a respeito de Pedro. Pedro, irmãos, vinha de uma família de pescador. Pedro vinha de uma família, irmãos, que talvez ele era um judeu comum, mas Pedro foi desafiado por Jesus para entrar para o time de Jesus. Muitas vezes em nossas vidas, irmãos, nós jogamos o privilégio da única oportunidade da nossa existência. Nós jogamos fora o único privilégio. O único privilégio de entrar para o time de Jesus, de entrar para a equipe de Jesus, irmãos. Você está aqui nesses dias, Jesus te chama para você empurrar o barco. Jesus te chama para você jogar a rede. A pergunta para você essa noite, irmãos: se você estivesse lá na praia, você teria dado sims para Jesus?
Qual seria a sua resposta? Você daria sim para Jesus? Falou: Jesus, pode contar comigo. Sabe o que Pedro viu em Jesus? Pedro viu uma oportunidade histórica. Pedro viu em Jesus um homem visionário, um líder nato, um mestre, um rabino, alguém que tinha os poderes de pescar onde não tinha nada para sair. Mas sabe que Jesus viu em Pedro? Um homem simples, comum, cheio de falhas, cheio de crises, inconstante, decepcionado, mas mesmo assim, Jesus chama Pedro. Sabe que Jesus viu em Pedro? Um homem comum, irmãos. Mas o que Jesus quis fazer em Pedro é levar Pedro para marcar uma história. Marcar uma história. Pedro, ele tem a sua visão espiritual aberta. Irmãos, quero concluir dizendo: nós precisamos dizer sim ao Senhor. Nós devemos dizer sim para pregar para as crianças. Nós devemos dizer sim para pregar para os adolescentes. Nós devemos dizer sim, irmãos, para restaurar as famílias. Nós devemos dizer sim, irmãos, para abrir a minha casa, para a minha mesa ser uma fonte de cura, de restauração, de libertação das pessoas. Nós devemos dizer sim, falar para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Não tem expansão se não tiver um povo que diz sim para o Senhor. Não tem célula sendo multiplicada se não tem um povo que diz sim ao Senhor. Não tem igreja abrindo se não tem um povo que diz sim à generosidade. Não dá para fazer a obra com o povo do não, irmãos, com o povo do talvez. Aqueles que fazem é o povo do sim. É o povo que diz: amém, Senhor, usa a minha vida. Quantos estão lá no lago de Genezaré? Quantos sim você tinha dado? Você deveria dar para Jesus. Gostaria que você ficasse de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Nós vamos Nós estamos aqui no ano profético da expansão, amém, queridos? A nossa visão é clara, objetiva. Nós queremos abrir dezenas de G6 este ano. Nós estamos nos preparando para isso. Nós estamos prontos para isso. Nós estamos preparados para isso. Mas nós precisamos do povo do sim. Um dia eu disse sim para o Senhor. Um dia eu levantei as minhas mãos e falei: Senhor, eu digo sim. Eu digo sim. Gostaria que você colocasse a mão no seu coração. Quantos não você tem falado para Deus, irmãos? O Senhor te pergunta esta noite: você está pronto para empurrar o barco, para trabalhar para Jesus? Você está pronto, irmãos, para obedecer ao chamado? Você está pronto para obedecer? Você está pronto para jogar a rede? Mesmo que as circunstâncias dizem não, mesmo que as suas emoções dizem não. Pedro, ele está com as emoções oscilantes, ele está frustrado com a vida. Mas Jesus diz para ele: Pedro, sob esta palavra, você pode jogar a rede. Deus quer fazer de você um pescador.
primeiro instante, Jesus fala para Pedro empurrar o barco, para você trabalhar, fazer coisas para Deus, amém? Faz parte do processo. Mas no final, Jesus não só quer que Pedro empurre o barco, Jesus quer que Pedro seja um pescador. Um pescador. A vida não é só empurrar barco, não, irmãos. É pescador. É pescar gente. É jogar o anzol. Eu vim desafiar você aqui hoje. Nós estamos no ano da expansão. Não há abertura de igreja se não tiver sim para aqueles que vão ser enviados. Não há abertura da igreja se não tiver gente que diz sim a ofertar com generosidade. Não há crescimento da igreja, irmãos, se não tiver gente que diz sim. Esse mês aqui vai vencer o contrato do nosso prédio. Vai vencer aqui o contrato. E nós estávamos pensando em sair daqui. Vamos ver outros prédios. Porque nós estamos preparando a casa, irmãos. A arca está indo na frente, amém? Quem pegou essa palavra aqui, amém? E aí o proprietário me ligou essa semana. Falou, pastor, tem uma proposta para você. Falei, qual que é a proposta? Não sei se você sabe, aqui embaixo, nós estamos no 4º andar. Tem o 3º andar que é a rua, e tem o 2º e o 1º que dá frente para outra rua. Tem 2 espaços desse tamanho aqui embaixo. Ele falou assim, eu quero alugar tudo para vocês. E a pastora, ela está com o sonho de fazer uma igreja para crianças. Nós queremos fazer uma sala para autista, uma sala sensorial, né? Como que é? Sensorial. E a minha esposa falou assim, amor, vamos alugar. Nós pagamos 12 de aluguel, mais 12 de imposto, 14. E ele quer aumentar para 15. E ele quer alugar tudo para a gente por 20. Eu falei, eu não sei, eu vou ter uma reunião esse final de semana, eu vou falar com o povo. Se o povo achar que a gente precisa alugar, a gente aluga. Porque eu não posso alugar, porque eu não posso pagar 20 sozinho, mas você pode pagar junto comigo, amém? Quem está comigo aí, amém? Então nós queremos fazer um prédio, sabe que nem Playlândia, sabe? Que negócio glorioso. Coisa bonita de ver mesmo. E nós vamos fazer. Mas nós precisamos de gente que na hora da oferta diz sim. Você está disposto a dizer sim? Está disposto a dar algo a mais? Diz sim. Está disposto a abrir a tua casa para a célula? Diz sim. Você tem casa, amém, irmãos? Deus te deu uma casa para você fazer sim, falar sim para Deus. Talvez hoje é o dia. Você está na frente do lago, Jesus está passando, e Ele pergunta para você, quantos aqui querem empurrar o meu barco? Quantos aqui está disposto a jogar a rede? Sabe, toda palavra precisa ter uma resposta. Se nós pregamos sobre prosperidade, o apelo final qual que é? Sobre dinheiro, sim ou não? O pastor José Carlos pregou sobre a glória. Qual que foi o apelo? Quem quer receber a glória? Quem quer voltar para a glória? A minha mensagem final é o seguinte: Deus está chamando o povo para entrar para a equipe de Jesus. E eu quero ser bem prático aqui no meu apelo. Vou ser bem prático. Quero que você tome uma decisão racional. Se você esse ano aqui está disposto a abrir um GC, ou abrir a sua casa para ter o GC, eu gostaria que você saísse do seu lugar. Nós vamos orar por você em nome de Jesus. Amém? Amém? Quantos dizem sim ao Senhor esta noite? Quantos estão dispostos a dizer sim? Se você é aqui da Vinho Novo, você procura os pastores da Vinho Novo. Se é lá da Copole, você procura os pastores da Copole. Se você é lá do Parque São Rafael, você procura os pastores do Parque São Rafael. Você está disposto a dizer sim para o Senhor? Você está disposto a falar assim, Deus, eu estou disposto a dizer sim. Talvez você está aqui hoje, você é o primeiro. Está disposto a abrir a tua casa para ter um GC? Mas hoje eu quero também desafiar você. Falei, pastor, pode contar comigo financeiramente. Eu vou ser o investidor desse espaço que nós queremos alugar aqui. Eu quero ser o investidor, eu vou dar além. Semana que vem, ou no próximo mês, semana que vem não, que eu não vou estar aqui. No próximo mês nós vamos fazer um projeto, nós vamos custear, fazer um projeto com arquiteto, nós vamos entregar para a igreja. Antes de alugar o prédio,
E nós queremos levantar os financiadores, quem vai bancar o negócio. Se você fala assim, pastor, eu não consigo liderar não, mas eu quero entrar nesse negócio de bancar aqui esse novo espaço. Se você é um desses aqui, quer dizer sim, sai do seu lugar. Esse pastor, eu quero abençoar financeiramente. Eu sou um empresário, Deus está me abençoando e eu quero contribuir com essa obra. Eu quero dizer sim. Pastor Alex está lá, quer mudar de prédio. Eu estou falando aqui da minha realidade, mas a sua realidade lá é abrir o prédio. Mas como que ele vai abrir o prédio, irmãos? Se não tem gente que banca. Você tem que ser alguém que diz sim para o Senhor. Alguém que fala assim, Senhor, pode usar minha vida, eu tenho a única oportunidade. Amém? Quero orar por você em nome de Jesus. Amém? Queria que os pastores orassem aqui. Pega suas mãos, irmãos, como quem recebe. Gostaria que os pastores ajudassem a orar aqui. Oh Espírito Santo. Nós vamos encerrar este tempo declarando que nós somos o povo do sim. Nós somos o povo do sim, Jesus. Nós somos o povo do sim, Jesus. Está passando por aqui, está passando por aqui. Nós declaramos nesta noite, Pai. Nós dizemos sim para o Senhor. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Vamos, pega suas mãos, declare. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Transformar meu coração, transformar meu coração. Deus que a morte já venceu, viva está dentro de mim, viva está dentro de mim. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Oh, oh, se eu creio em Ti, oh, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural.
sério. Espírito Santo, assim como Jesus entrou no barco de Pedro, entrou na vida de Pedro, entrou na história de Pedro e alargou a perspectiva de Pedro, chamou Pedro para ser participante da história. Faz assim com as nossas vidas. Faz assim com as nossas vidas, Senhor. Faz assim com a nossa história, Jesus. Nós queremos fazer parte do time. Nós queremos entrar para o time. Nós queremos entrar para o time. Obrigado, Jesus, por esses dias. Obrigado por esses dias, Jesus. Obrigado por esses dias, Jesus. Que dias gloriosos. Que dias gloriosos na sua presença. Há uma expansão para acontecer. Há uma expansão para acontecer. Algo glorioso está por acontecer. E nós somos o povo do sim. Nós somos o povo do sim. Aleluias, aleluias. Pega suas mãos para o Pai. Vamos fazer uma declaração de fé. Diga assim: em nome de Jesus. Mais alto: em nome de Jesus. Eu declaro que esses dias meu coração foi marcado e incendiado pela glória, pelo sim do Senhor. Que em nome de Jesus eu darei uma resposta para tudo que eu resolvi nesses dias, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor, querido. Aleluias. Abraça o irmão que está do seu lado aí. Diga para ele assim: você faz parte do time de Jesus. Aleluias. Irmãos, vamos encerrar nossa conferência, amém? Quantos aqui foram abençoados, irmãos? Obrigado para os irmãos do Potpoli. Queria agradecer aqui o pastor Alex, pastora Érica, pastor Pedro, pastor Eliane, os pastores aqui que cooperaram, todos os servos aqui que cooperaram. Amo você, Deus é bom. E vamos empurrar o barco em nome de Jesus, amém? Amém? Erga suas mãos, vamos encerrar nossa conferência. Que o amor de Deus Pai, a comunhão de Jesus e as ricas consolações do Espírito Santo nos leve para casa debaixo dessa palavra. Repita comigo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu posso todas as coisas porque o Senhor me fortalece. Deus te abençoe, querido. Vai na paz, vai na graça. O Senhor é contigo.